Ok, pessoal, segundo videozinho, né? Segundo e último, espero eu, da segunda parte dessa correção da Conhecer 2020, questão número 38. Primeiro vídeo tem na questão 27 até a 37, e agora vamos a 38, talvez até a 52, ok? E uma reforma num salão de festas com 280 metros quadrados de área. A área construída aumentou em 35% em relação à área do salão. Então o salão tinha 280, né? Eu tive aqui um acréscimo de 35%, e aí eu vou ter a nova área, que é a área que eu vou marcar. Lembrando que um aumento de 35%, eu tenho 100%, passo para 35%, então eu vou ter aqui um 135%, ou 1,35. Então basta fazer 280 multiplicado por 1,35, e essa continha aí no final vai dar o resultado final. E eu por acaso não anotei, eu não fiz essa continha antes. Oh meu Deus, vai dar 378, ok? 378 metros quadrados. Uma outra alternativa, né, seria calcular o 35% de, né, que você, a proposta que eu sempre dou, né, você fazer o 0,35 vezes, né, e aí fazendo esse 0,35 você teria aqui 98, né? No caso eu tinha feito a conta separadinha aqui no meu rascunho, né? Porque a gente sempre faz a continha antes, né? Para ver se não tem alguma coisa estranha. E aí nesse caso aqui escrevendo eu já fui fazendo logo a conta de uma vez, né? Mas de um jeito ou de outro, calculando aqui, ó, vamos aproveitar aqui essa ideia para tomar um cuidado, né? Veja, 35% de 280 dá 98, e é justamente a letra A. E aí muita gente cai nessa armadilha, que é o seguinte: você tem um cálculo parcial, toda questão você tem um cálculo parcial, você tem um cálculo que é importante fazer, mas não é o cálculo final, né? Toda questão tem isso. E só que falta alguma coisa ainda para fazer. E dependendo, você já se esforçou, você pensou pra caramba e tal, fez a conta, talvez a conta tenha dado um pouquinho de trabalho, perdeu um tempo, alguns minutos, ansiedade. Aí o que acontece? Você faz um 98, você acha uma resposta e você encontra essa resposta na alternativa, você já tem vontade logo de marcar e esquece que tem algo mais, né? No caso, o salão é a nova área, e no caso esse 98 foi o aumento, né? Foi o aumento, não é a área final. A área final seria o 280 somado com o 98. Na forma que eu fiz, né, a proposta que eu tenho aqui, ele já me dá o resultado direto, né? Então você não tem esse resultado intermediário, você chega logo na resposta final. É um jeito mais prático, um pouquinho mais direto, né? E aí evita, né, de marcar alternativas indesejadas, né? No caminho certo, mas ainda não é o 100%. Questão 39. É uma questão adaptada do Enem, tá, gente? Essas questões adaptadas é porque às vezes a proposta dessa avaliação ele acrescenta alguma informação, ele muda algum detalhezinho, ou para facilitar ou para dificultar um pouco mais, né? Aí é só comparando com a original. Se não me engano, nessa daqui eu acho que essa tabela não tinha na prova do Enem, acho que era isso. Enfim, é uma questão adaptada. Uma empresa tem diversos funcionários. Ok, um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Não diz aqui quanto que ele trabalha, quantos dias, né? Não fala nada disso, ele ganha 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas por dia. Cada um deles trabalha 2 dias na semana, nem mais nem menos, e recebendo 80 por dia de trabalho, ou seja, eles recebem 160 por dia de trabalho. Tá? Isso é importante. A tabela a seguir mostra a quantia em reais que a empresa gasta para pagar seus funcionários. Se só tem um funcionário, é o gerente, né? O gerente nunca vai deixar de estar na empresa. 1.000. 2 funcionários, ou seja, um
gerente mais outro diarista, né? 1.160. 3, um gerente mais 2 diaristas, né? 1.320. E aí, ó, você tem aqui os 1.000, que é o gerente, mais 160. Você tem aqui os 1.000 mais 320, tá? E por aí vai. Você vê que no enunciado tem 80, mas não tem. Mas o 80 eu não uso, eu uso 160, porque eles são obrigados a trabalhar 2 dias, tá? Beleza. E aí, ó, chamando de X a quantidade total de funcionários e Y a quantidade que a empresa gasta semanalmente, qual é a formulazinha aqui? Essa questão ela tem um problema, uma dificuldade, porque o gerente ganha diferente dos funcionários. Mas o gerente, ele conta igual o funcionário na proposta aqui da alternativa, né? Então a gente tem que resolver esse problema, porque o gerente, ele só ganha 1.000. Ele não ganha por dia. E os funcionários, eles ganham aqui uns 160 por dia. Então, para você fazer essa questão de boa, você pode pensar que o gerente, ele ganha assim, ó, 840 mais 160. Por quê o 160? Porque cada funcionário, sem ser o gerente, ganha de 160 em 160. E o gerente, a gente pode interpretar que esses 1.000 é 160 mais os 840. Tá? E aí, com isso, a gente vai conseguir pensar o seguinte: se eu tenho um funcionário, é uma vez 160. Mais os 840, que é o gerente. Se eu tenho 2 funcionários, são 2 vezes o 160. É um 160 para o gerente, um 160 para o funcionário. Mais os 840, que vão para o gerente. Se eu tenho 3 funcionários, eu tenho 3 vezes 160, mais os 840. E por aí vai. Então, com isso, eu consigo chegar na conclusão de que eu tenho os 840 sempre fixo, mais 160 multiplicado pela quantidade de funcionários. Com isso, eu chego na alternativa correta, que é... Cadê? Meu Deus, parece que quando eu vou procurar aqui, embaralha sempre. Aqui, a letra D. 160x mais 840. Tá? Nessa questão, caso você não consiga pensar desse jeito, você poderia fazer por tentativa e erro. Né? Você troca o x igual a 1 e faz a conta mentalmente aqui em todas. Você pode ir eliminando. Por exemplo, ó, logo de cara, quando você pega um x igual a 1, a letra B você elimina, porque ela dá mais de 1.000. A letra C dá mais de 1.000 e a letra E dá mais de 1.000. Você fica entre a letra A e a letra D. E você, quando substitui por 2, apenas na letra A e na letra D, você chega na conclusão que você queria. Né? No caso, a letra A vai passar um pouquinho, vai dar 1.080, não vai chegar lá, né? Vai dar 1.080. E aí a letra D é a única certa, também poderia fazer desse jeito, por tentativa. Você não precisa raciocinar nada daquilo que eu falei, né? Por tentativa você também mataria a questão. Mesmo sem saber do que ela se trata, só pela tentativa você também resolveria, né? Isso é importante na hora do aperto, né? Principalmente como foi essa na época, uma questão de Enem que você tem que acertar e seguir em frente. Questão 40. Para arrecadar dinheiro para uma festa de formatura, uma turma resolveu vender bolos de pote. Eles produziram os bolos com 5 sabores e os servirão em 2 tamanhos diferentes. Os potes de 250 ml serão vendidos por R$ 3,50 e os potes 400 por R$ 5,00. Sabendo que eles tiveram um custo de R$ 1,50 e R$ 2,50 na fabricação dos 250 e 400 respectivamente, determine as funções que definem o lucro pela venda dos bolos de pote de acordo com seus respectivos tamanhos. Muito bem, o lucro ele sempre é dado por venda, tá? Quanto você ganhou na venda, menos quanto você gastou, né, nos custos. Então, o lucro é venda menos custo. Então, vamos lá. 250 ml. Eu tive venda, digamos que eu vendi X unidades, tá? Digamos que eu tenha vendido... eu vendi por R$ 3,50. Então, cada unidade é vendida a R$ 3,50, é 3,50 vezes X. E cada unidade custou
1,50. Então é 1,50 vezes x. Então, naturalmente, aqui o lucro, que é venda menos custo, é 3,50, que eu posso botar só 3,5, menos 1,50, que é 1,5, vai dar 2. 2x ou 2,0 ou 2,00, isso aí vai de acordo com o freguês, ok? Só contagem de casas decimais, 0 depois da vírgula direita, não importa para nada. E agora o 400 ml eu vou dizer que é Y, unidade. Eu sei que tá na alternativa com X também, mas eu particularmente, quando eu vejo X nos dois, eu estou querendo dizer que eu vendi X unidades igualmente, né? Para um e para outro, né? Tamanho. E eu não sei se é o caso, então eu boto um Yzinho, mas a letra é só para representar a ideia, né? Então, no caso da venda de 400 ml, a venda foi a R$ 5,00. Então, 5,00 vezes Y, que é só 5Y, e o custo foi de 2,50. 2,50 vezes Y. Então, o lucro vai ser o 5,00 Y menos 2,50 ou 2,5, seja o que for. Eu só apenas tento trabalhar com a mesma quantidade de casas decimais sempre, né? Já que estou trabalhando com número decimal. Então, no caso 2,50 é 2,5y. E aí o 5,00 eu coloco 5,0 para ficar igual aqui com relação às casas decimais, tá? Sempre o mesmo padrão. Trabalhar com número decimal com casas decimais diferentes na adição ou subtração geralmente dá muito problema. Então, 2,5y. Agora é só procurar a alternativa que tem 2 e 2,5, que no caso é a letra A. Engraçado, na hora de procurar a alternativa aqui, dá uma embaralhada. Cuidado para não marcar errado, hein? Questão 41. Ana entrou em um ônibus, blá blá blá, percorreu 3 km pela João Fernandes, subiu toda a ladeira Jader Silva, tá aqui, até entrar na rua Oscar Lopes. Tem cara de gráfico aqui, mas isso é tipo só um mapinha, né? 3 km. Até o ponto de ônibus da Praça 15, deve ser aqui. Ponto Q. No esquema, os pontos P e Q. Cadê o ponto P? Está aqui o começo, né? Indica o início e o final do percurso. Ana realizou de ônibus nesse dia, sendo as 3 vias retilíneas. Ok, as 3 vias são retilíneas, são em linha reta, não tem curva, e colineares. Aqui, gente, colinear não, tá? Coplanar. Tá? As linhas, né? As vias são retas, tá? E retas retilíneas e colineares significa que acaba sendo uma reta só. Todas as retas são coincidentes, mas as retas não são coincidentes, né? Elas são coplanares. Você imagina um plano vertical, né? No caso, que aí você tem uma ladeira, né? Então, tipo, eles não vão andando assim pela diagonal, como se ela estivesse andando. Imagina você andando em linha reta, né? Andando para frente, né? Você não vai inclinando para a esquerda nem para a direita. É uma linha reta, andando como se fosse um trilho, né? Aí você dá uma subidinha e depois você segue adiante. Seria no caso coplanar, tá? Colinear não. Coplanares. Beleza, então eu tenho aqui, ó, 3 aqui, daqui para cá, 3. Daqui para cá é 3 também, segundo o enunciado. E eu tenho essa inclinada daqui, lembra muito a primeira questão, que eu tenho aqui de 0 a 4, né? E aqui eu tenho essa vertical de 0 a 3. Então, veja, eu tenho aqui um triângulo retângulo de novo, né? 4 por 3. Alguns já até sabem o resultado, né? Mas chamando o nosso velho amigo Pitt, x ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 16 mais 9, que é 25. Mais ou menos a raiz quadrada de 25. Como é o tamanho da rua, tem que ser positivo. Então aqui, ó, mais 25. Opa, mais 5 quilômetros.
Então eu tenho aqui 5. Então a distância total é 3 mais 5 mais 3, que vai dar 11 km. Letra E, marca essa letra E, ok? Saiu meio abafadinho ali no final, né? Na letra E é o 11. Questão 42. Observe o gráfico. Beleza. A função apresenta ponto D. Muito bem, nós temos aqui uma parábola. Ela tem uma concavidade para baixo, certo? E nós temos aqui, ele está dizendo nas alternativas, temos muitas informações aqui no gráfico, tá, gente? É igual um texto gigante ou uma tabela, um gráfico. Você não tem que ler o gráfico logo de cara, né, para desenvolvimento da questão. Você tem que ler a pergunta e as alternativas, porque no gráfico eu tenho raiz, eu tenho concavidade da parábola, no caso, eu tenho ponto de máximo e mínimo, eu tenho trechos em que ele cresce, trechos em que ele decresce, tem muitas informações no gráfico. E qual a informação que eu quero? Então eu tenho que ler a pergunta e ver as alternativas, que aí eu já vou certinho. Então, ó, ele diz mínimo e máximo, né? Então eu estou procurando apenas o mínimo e máximo. Na parábola é o vértice, né? Falou em mínimo e máximo na parábola, eu estou falando de vértice. Então basta eu olhar para o vértice, que é esse pontinho aqui, que eu sempre tenho um xv e o yv. O x é sempre horizontal, né? E o y é sempre vertical. Então eu tenho aqui na horizontal o 2, né, ó, marcando aqui, ó, eixo x, marcando aqui 2, e eu tenho o 1 marcando aqui na vertical, que no caso é o y. E esse ponto ele é de máximo. Por que ele é máximo? Porque ele é o ponto mais alto que tem. É só olhar. Os outros pontos estão todos abaixo dele, então ele é o máximo. Então é máximo 2,1. Máximo 2,1 é letra D, né? Rapidinho, só observando, né? Então aquela conta gigante que nós fizemos anteriormente, numa questão aí, demorou? Demorou. Essa questão é mais direta, é só olhar. Isso em 30 segundos, 40 segundos você dá conta, né? Porque eu escrevi, falei, mas no seu pensamento é instantâneo. Questão 43, tem uma retinha aqui, observe a reta numérica, ela está dividida em segmentos de mesma medida, ok, né? Então 1, 2, 3, paraná, ok. Qual desses pontos melhor representa a localização do número 1 e 25? Beleza, 1 e 25, aqui está o 1. Veja, aqui entre 1 e 2, nesse caso aqui eu tenho 1,5. Como 1 e 25 é um pouquinho antes ainda, o único ponto possível aqui é o R. Então está aqui, ó, letra A, marcou o R e pronto, acabou, rapidamente. Outra questãozinha rápida para ganhar uns segundinhos, uns minutinhos para outras questões longas, né? Questão 44, Enem, o slogan "se beber não dirija", isso é muito sério, muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebida, pananã, beleza? Isso é muito importante, esse texto é muito educativo, porém não serve para nada. Em 2013, para resolver a questão, não serve para nada. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor já era pequena, foi reduzido o valor da multa, em consequência, essas mudanças observou que aqui sim, queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram as mudanças. Então está aqui. Suponha que a tendência seja igual à redução absoluta de 2014 a 2015. Cadê 2014? Cadê 2015? Então, o foco é esse aqui. 1050 para 90, reduziu 150. Mas não importa. O que importa é de 2014 para 2015, que reduziu 50. Isso aqui é o importante. E vai se manter, com base nessa situação, o número de acidentes em 2018. Então, seguindo aqui, ó, 850 em 2015, eu vou para 800 em 2016, eu vou para 750 em 2017 e vou para 700 em 2018 e acabou. Só isso, rapidamente, né? É uma questão aqui até que no fundo é de PA, mas é só tirar daqui e resolveu, tá? 45. Um atleta deseja se preparar para uma corrida de maratona com distância total de 42,2 km.
correndo pelo perímetro de uma praça. Perímetro, contorno, soma de todos os lados, né? Ó, já veio o gatilho na mente. Com o formato da figura abaixo. E ela deseja correr a mesma distância prevista para a maratona. Ela deseja correr a mesma distância. Não mais, não menos. Exatamente a mesma distância. Quantas voltas completas ela deverá realizar ao redor desta praça? Muito bem, então para começar eu vou pensar aqui em uma volta. Em uma volta eu vou correr 400, tá? Aí eu vou correr para cá 100, depois mais 100, depois mais 200. Então tem 100, 100, 200, aqui dá 400 também, né? Aí aqui eu vou correr mais 100 e mais 100. Então eu vou correr mais 200. Agora tem esse pedaço de cá. Não tem. Bom, observando a figura, ele não disse que é um retângulo, mas nós estamos vendo aqui tudo, né, retangular, tudo bonitinho, ângulos retos. Então, isso aqui tira uma colinha de retângulo. Então, aqui em cima na horizontal são 400. Aqui já tem 100 e aqui já tem 100. Né? Pega bem na metade aqui. Então, já tem 200 para cá. Para ficar coincidente aqui com esses 400, aqui tem que ser 200. Se não fosse, a imagem, pelo menos, que é o que sugere aqui, né? Isso aqui não é uma ideia estritamente geométrica, né? Porque não tem indicação de ângulo reto, não tem nada, não tem informação de congruência, mas o desenho sugere para isso. Que você tem 200 metros ali. Se não tivesse, o desenho teria que ser um pouco mais aberto, né? Ia aparecer mais um trapézio, né? Não ia ter essa visão retangular, né? Então aqui é 200. E eu esqueci se eu escrevi esses 200 aqui ou se já passei para cá. Deixa eu ver, 400 é esse, 100, 100, 200, 400. Aqui 100, 100, 200. Ah, tá. Então aqui mais 200. Que eu olhei rapidamente aqui e fiquei meio... Beleza. Agora aqui nessa direita, o que eu tenho aqui? Ó, na vertical, tá, gente? Ó, 100 e aqui embaixo 200. Tá? Então aqui eu tenho 300. Tá? Nesse pedaço de cá eu tenho 300. E aqui eu já subi 100 de novo. Então, para fechar os 300, esse aqui eu também tenho que ter 200. Tá? Então, basicamente, isso aqui é um retângulo. Basicamente, né? É um retângulo de 400 na horizontal e 300 na vertical. Então, aqui no finalzinho eu tenho mais 300 também. Então, uma volta a pessoa corre nada mais, nada menos do que... já estava escrevendo errado aqui, olha que vergonha, né? Ó, é importante a gente sempre estar revendo os cálculos, sempre estar olhando. A vertical é 300, só que eu já tenho 100 aqui, então aqui é 200. Veja, eu escrevi 200 aqui e estava escrevendo 300 aqui, olha que coisa, hein? 400, 400, mais 200 dá 1.000, 1.400 metros. Tá? 1.400 metros. Como no enunciado eu tenho 42,2 quilômetros, aí você escolhe, ou você vai fazer 42,2 quilômetros, que é o total, com uma volta de 1,4 quilômetros, tá? Ou você vai fazer 42.200 metros com 1.400 metros. Aí é de cada um, tá? Tem gente que vai trabalhar com número grande, vai dar uma preguiça, ou se vai trabalhar com número pequeno, vai acabar dando uma preguiça também. Mas na hora da conta, eu vou fazer isso aqui, ó, 422 dividido por 14. Tá? Vou cortar os dois zeros, que está aqui, não vai fazer diferença. Então eu vou ter aqui, ó, 42 dividido por 14 dá 3, tá? Que vai dar 42 mesmo, 42 menos 42 vai dar 0. E vai sobrar 2 aqui, 2 dividido por 14 não pode, então vai dar 0. Toda vez que não pode, dá 0 e sobram 2. Ou seja, qual é a interpretação disso? São 30 voltas completas
mais 2. Só que como eu tinha cortado os 2 zeros, eu volto com os 2 zeros aqui, mais 200 metros. Então, a corredora ela vai dar 30 voltas completas e vai parar aqui. Aqui é a parada, porque ela vai correr exatamente a quantidade, a distância da maratona. Beleza? Então ela não vai completar os 42.200. Já que eu já comecei mais uma voltinha, eu vou fechar essa voltinha. Ela não faz isso, pelo que o exercício sugere. Então, quantas voltas completas a pessoa deu? 30. E andou mais 200 metros. Ou correu mais 200 metros. Então, marca aqui a letra B. Dependendo de como o exercício sugerisse, né, eu até marcaria 31, dependendo de como o contexto sugerisse, mas não foi o caso, tá? Não foi o caso desse exercício. 46, a razão do π, pananã. Seu diâmetro é uma constante conhecida como número π, trata-se de um número irracional, representado pela letra grega. O número π apresenta infinitas casas decimais não periódicas, arredondamento, indique a letra que melhor representa a reta numérica a seguir, né? Quem é que melhor representa o π? Eu tenho aqui 0, eu tenho aqui 1, eu tenho aqui 2, eu tenho aqui 3, eu tenho aqui 4, aqui mais ou menos é um 3,5, então eu tenho aqui o C e o D entre o 3 e o 4. E aqui o 3,5 dividindo, na direita eu tenho mais do que 3,5, na esquerda eu tenho menos que 3,5, o único valor possível é a letra C. Novamente uma questão parecida, né, com a anterior, um pouquinho mais complexa só, mas também não tem muito mistério e rápida. Perdeu um tempo fazendo conta antes, agora aqui rapidinho para compensar. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho. A expressão corresponde à proposta para a fórmula está aqui. Se esse valor é alto ou é baixo, se eles ganham mal ou se ganham bem, isso não importa. O que importa é que essa fórmula está aqui e esse T significa ano. Ok? E eu quero saber o valor em 2 anos. Então é 1.800, 1,03 elevado ao quadrado. Outra continha que você tem que fazer na mão, né? Sofrida, mas compensa porque a questão anterior foi muito rápida. 1,03 ao quadrado, 1,03 vezes 1,03 é 1,0609 e multiplicando dá 1909,62. Marca letra B de bola, ok? Olha, sobre essa questão. Pô, professor, sacanagem, não sei o que, tarará. Gente, olha só. Eu tenho aqui 1,03. É número 1. 1, tipo, 2 ao quadrado dá 4, certo? 2 ao quadrado é igual a 4. 1,03 dá 1 e pouquinho, certo? 1 e pouquinho. Você pode ver que é menos do que 2. Menor do que 2. Agora, esquece o resultado. Ah, professor, você fez de calculadora, sacanagem. Menos do que 2. Olha as alternativas. 7.000. Cara, 1.800 vezes 4 dá 7.000. E isso está muito longe de 2 ao quadrado. É 1,0 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Então 7.000 está longe. 3.700, 3.700, 3.800. Gente, 1.800 vezes 2 dá 3.600. Isso aqui é menor do que 2. Então, essa conta é menor do que 3.600. Muito menor, isso não vai importar, porque ó, maior, maior, maior. Então, todas essas alternativas, elas são absurdamente longe da realidade. A única que sobra é a letra B. Então, essa questão, com um pouquinho de sangue frio, você não faria nem a multiplicação. Você só ia se ligar aqui, ó.
talvez até, né? Aqui já seria um pouquinho mais explodidor de cabeça. Aqui você ia se ligar que 1,03 ao quadrado é um número que é 1 e pouquinho. Então a multiplicação é por 1 e pouquinho. Essa daqui é um pouco mais do que 2, um pouco mais do que 2, um pouco mais do que 2, um pouco mais do que 4. Então a única alternativa seria a letra B mesmo, tá? Então essa é a ideia para você fugir da conta aqui, né? Pela lógica também, sem calcular. Mas é claro, nem todas as questões é possível fazer isso. Nessa questão daria para fazer, porque os números, as alternativas são muito absurdas. Se eu tivesse em alternativa aqui 2000, né? Por aí sim, porque a resposta é 1909, aí tendo uma resposta 2000, você já ficaria bolado, né, em chutar. Mas nessa, você podia marcar que isso aí nem é chute. Beleza. Enem 2013. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução. Paraná. Aí, outra história pra caramba. Aí, torre, tá aqui. A torre deve estar situada em um local equidistante. Olha, a palavra equidistante é mesma distância. Então você vai procurar aí o local adequado. Tá? Você vai procurar mais ou menos o que está aqui, mais ou menos a mesma distância dos 6 pontos. Você tem essas alternativas. Primeiro eu vou fazer daquele jeitinho, sem muita conta, tá? Depois eu vou mostrar uma informação melhor. No caso 65, 35, ó, 65 é por aqui. Né, ó, 60, 70 aqui é um 65. E o 35 é por aqui. Gente, isso tem cara de mesma distância? Daqui para cá? Daqui para cá é a mesma distância? Não. Então esquece. Tá? Esquece. A outra alternativa. 53, 30. Bom, 50, 53 seria por aqui. 30 por aqui. Tá, aqui tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos, né? 45. 45 é aqui. 35. Seria por aqui. Tem cara de mesma distância? Não. Então esquece esse aqui. Então, por enquanto, essa letra B está fazendo efeito. 50, 20. 50, 20 está aqui. Também não tem nada a ver. Tá? E agora a última 50, 30. Deixa eu botar de outra cor. (50, 30). 50 está aqui, 30 está aqui. Misericórdia. Está muito pertinho um do outro. Para chutar. Meu Deus, que loucura. Como é que eu vou chutar? É a letra B ou a letra E? Como é que eu vou chutar? Meu Deus. Veja bem. Equidistante. Aqui, gente, eu tenho um triângulo. Tá? Eu tenho um triângulo e por acaso esse AB aqui está na horizontal. Muito bem. Um ponto equidistante num triângulo a esses todos, ele chama-se circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Tá? Mediatriz é o seguinte, você tem um segmento, tá? Você pega o ponto médio, tá? Você pega o ponto médio e você pega perpendicular. Gente, perpendicular com horizontal é fácil. Imaginar uma perpendicular e imaginar uma horizontal é fácil. E é o caso aqui. Tá? No caso aqui, veja só, eu estou lutando para trocar de cor aqui, né? Veja isso. No caso, o ponto A e o ponto B, tá? Eles têm aqui na horizontal de 30 a 70. Tá? 30 mais 70 é igual a 100. O ponto médio basta dividir por 2, que dá 50. Então, veja, o circuncentro é um ponto de encontro das mediatrizes. E a mediatriz da horizontal, ela passa no 50.
tá? Então ela é por aqui. E é justamente aonde passa esse azulzinho, que é aqui, ó, 50. Esse 53 está próximo ao 50, por isso que ele está enganando aqui, mas não tem como, tem que ser com 50. Então aqui, ó, a alternativa é a letra E. Ah, professor, como é que calcula esse 30? Daria um pouquinho de trabalho calcular esse 30, né? Mas não há necessidade. Com o 50 aqui, que é a mediatriz desses pontos, já resolve. Que é o ponto médio do A e B, já resolve, porque essa mediatriz está aqui. Ó. Você poderia até, de repente, se tivesse com régua bonitinho, pegar o ponto médio aqui, tá? Desse ponto, e seguir aqui em 90 graus, fazendo a conta, você ia encontrar aqui, tá? Mas não há necessidade. Bastou, marcou, foi para o próximo, tá? Desse jeitinho. 49. Está acabando. O número de possíveis resultados sequenciais no lançamento de uma moeda, quando observada a face voltada para cima, está em função do número de vezes que essa moeda foi lançada. Conforme mostra na tabela, para 1 e para 2 lançamentos, ok, está aí a lei matemática para f de x igual a 2 elevado a x, possíveis para 10 lançamentos. Então, eu digo que o x é igual a 10. Um lançamento, x é igual a 1, só para constar, seria 2 elevado a 1, que é igual a 2, que está aqui, ó, caro coroa. 2 lançamentos, x igual a 2, seria 2 elevado a 2, que seria 4, tá? E para 10 lançamentos, seria 2 elevado a 10, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que é o 1024, ok? É esse daqui. Essa conta para registrar, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, fazendo essa continha dá 1024. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Marca a letra D. Está acabando. Qual o gráfico que representa a função logarítmica f de x igual a log de x mais 1 na base 2, cujo domínio menos 1 até mais infinito? Muito bem, aqui função logarítmica é uma matéria, né, um pouquinho, logaritmo já é chato, função logarítmica pior ainda, mas acontece o seguinte, a base do logaritmo, se ela for maior do que 1, a função logarítmica ela é crescente, tá? Então, o que acontece? A base aqui é 2. Então, ela é uma função logarítmica crescente. Uma função logarítmica crescente, né, o gráfico tem que estar a ideia de aumento, que o caso não acontece com a letra B e não acontece com a letra E. Beleza? Então, já eliminei essas duas. O domínio nessa função, como é que você calculou esse domínio? Tem jeito de calcular, teoria, porém eu não estou preocupado com isso, ele já deu o valor. O domínio é de menos 1 a mais infinito, então a minha função ela começa no menos 1. Ó, colchete virado para fora, é uma bola aberta, não toca no menos 1, né? não assume o valor menos 1, mas o gráfico, o desenho tem que estar começando no menos 1. E não é o caso aqui na letra C, que aqui ó, ele está na altura do zero, ele não chega aqui, ele não vai cruzar esse valor, ele tem uma assíntota aqui, ele não encosta. Então essa função também não serve e a letra D também não serve. A única que sobra é a letra A. Professor, poxa, mas aí como você poderia fazer também? Testando. Eu tenho esse pontinho aqui, que é o ponto 1,1. Você pode testar, fazer a continha e tem que dar certo. E você tem esse pontinho aqui, ó, 0,0. Tá? Substituindo, ia dar o valor certinho, ia coincidir. A única fórmula que coincide são esses resultados com a função correta, né? Os únicos resultados que bateriam na função correta seriam esses. Veja, nessa outra daqui, que eu eliminei, e em todas as outras, você tem outros pontos. No caso aqui você tem o ponto 00, tá? Deixa eu marcar aqui de outro modo. Aqui no caso você até tem o ponto 00, né? Ia bater o resultado aqui, ok? Mas o ponto 1 menos 1, ó, você ia ter uma diferença. Então, por essa resposta aqui batendo e dando certo, você já esqueceria das demais. Se você quisesse testar, você... logicamente, você ia fazer a conta, você ia ver que esse resultado não bateria. Aqui, mesma coisa, ó, aqui daria 1, 0, não dá.
2, 1, né? Aqui já tem até um outro ponto que você tentaria, né? Mas não ia dar a resposta certa. E esse ponto aqui seria um 1, 0. Mas você já sabe que daria um 1, que você fez a conta no início aqui. Então, nessa, fazendo pela teoria, né, já eliminei, pela teoria eliminei as alternativas erradas, mas pela tentativa e erro você também eliminaria, só que na letra A você já veria que daria certo. Então você já esquece, achou uma certa, acabou, vai para outra. Ah, professor, se tiver uma questão certa também, sei lá, na letra E, questão de múltipla escolha, só tem uma certa. Se você tem A certa e a letra E certa, por exemplo, essa questão tem que ser anulada, né? Então teus esforços são em vão. A última, não, 51, penúltima, né? Penúltima questão. Nós temos aqui o vértice do gráfico de uma função polinomial considerado o ponto máximo ou mínimo da função. A coordenada x do vértice pode ser obtida, tananã, beleza. A figura a seguir representa o gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Muito bem, veja só, gente, não é o caso, né? Agora já está acabando a prova, beleza? Mas veja, essa questão aqui, ela tem a ver com uma questão anterior. Então, tipo, mesmo que você não saiba uma questão, você pulando vai para outras, de repente uma questão ajuda na outra, né? Então é muito importante, antes de você assinalar a resposta certa lá atrás, no cartão resposta, aquela coisa toda, é importante você dar uma olhada na prova inteira, porque às vezes uma questão ajuda a outra, e justamente aquela que você tem dificuldade. Muito bem, concavidade da parábola aqui, ó, virada para cima. Então eu tenho aqui que um A é maior do que 0, ok? Concavidade para cima. Nós temos aqui que as raízes x1 está aqui, ó, ela vale 1. E a x2 ela vale 5. Raiz é um valor importante porque quando você tem raiz, o resultado associado dá 0. Tá? Isso é muito importante. E o vértice aqui, você tem xv igual a 3 e o yv igual a menos 4. Também é outra informação importante. Aí vamos lá. Temos todas essas informações para checar aqui, né? Então, e ele deu aqui ainda a fórmula do vértice, que talvez nem seja útil, né? Espero que não seja. Então vamos lá. A maior que 0, A é positivo. No caso da letra A, o A, ó, menos x ao quadrado, o A é menos 1. Ou seja, fora, porque tem que ser positivo e aqui é negativo. Letra B aqui é positivo, ok, deixa quieto. Aqui, ó, menos 2, tá fora. E pronto. Próxima. Esse pontinho aqui, que é o cruzamento, a interseção da parábola, que é o gráfico, com o eixo y, esse pontinho é o 5. Esse cara aqui é o C. C igual a 5. Então, olhando aqui nas alternativas, olha lá, 5. Aqui, ó, é o C, só que aqui é menos 5. Então aqui, ó, fora também. De novo, estou entre a letra B e a letra D de dado. Aí agora, o que eu faço? Eu testo, não tem jeito. Olha só, x igual a 1. Né? X igual a 1. Ah, ó, vou aproveitar aqui, vou prestigiar os dados, né? Menos B sobre 2A. Nessa daqui, ó, menos B seria menos 6 sobre 2A, que é 2 vezes 1. Essa conta dá menos 3. 2 vezes 1 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Como tem o menosinho na frente, menos 3. E aqui, ó, xv deu 3. E aqui, né, tem menos da fórmula, b, menos 6. Um menos é da fórmula, o outro menos é do número. E aqui embaixo, 2 vezes 1. Então, ó, menos com menos dá mais. 6 dividido por 2, 3, que é a resposta. Então, marca a letra D de dado, que é a certa. Tranquilo? E é isso. Fechando aqui, mais uma questão de gráfico. Veja que as questões de gráfico, a maioria são feitas por tentativa. Né? Não preciso, posso desenvolver a teoria, mas a maioria por tentativa já mata. E é assim também nesta, que eu tenho uma história aqui toda, que eu já não aguento mais ler, assim como vocês, ó, eu tenho aqui, ó, 0 para o x,
50 para o y. E eu tenho aqui 500 para o x e 0 para o y. É só testar essas alternativas. Na primeira, x igual a 0, eu tenho aqui menos 10 vezes 0 dá 0, com 500 tem que dar 50, então sai a letra A. 0, né? Menos 0 por 10 dá 0, mais 50, então aqui está valendo ainda. Menos 0, a mesma continha, dá 0, com 500 não dá, porque aqui tem que dar 50. Aqui pode ser. E aqui também, mesma coisa, elimina. Sobrou apenas essas duas. Agora eu venho para a próxima conta, que é x igual a 500. E eu tenho que procurar a resposta 0. Menos x sobre 10 dá menos 500 sobre 10, que é menos 50. Menos 50. Com esse mais 50 depois, deu 0. Então é essa a alternativa. Essa naturalmente não vai dar certo, né? Que eu vou ter 500 sobre 10, que vai dar 50. E eu tinha um outro, mais 50 ali, né? No caso daria 100, então não serve também. Então essa aqui, fazendo por alternativa, né? Então é isso. Tivemos essa avaliação. Foi bem bacana, bem exaustiva. E é aquilo, meu Deus, a parte teórica é muito pouca, né? Comparado à parte teórica original, quando a gente estuda dia a dia e tal, e ficam as ideias. E é mais ou menos assim que tem que ser na escola. Você estuda tudo a fundo, né? Com bastante profundidade, mas a gente esquece muitos detalhes, mas ficam as ideias. E essas ideias, muitas vezes, a gente consegue desenvolver muita coisa, principalmente numa questão como essa, principalmente numa prova como essa, totalmente aberta, que a gente não sabia direito o que ia cair, né? Você fez com a cara e a coragem. Quando é uma questão de concurso, né? Quando você vai fazer um concurso, você tem uma preparação antes, você revisa tudo, então você tem a ideia já, né? O jeito de fazer, a malemolência já antes, já que é uma habilidade adquirida, e você relembra alguns conceitos, e aí você chega muito mais bombado para a prova. Então, galera, que bom que vocês ficaram até aqui no final. Não esqueça, né, fazer aquelas coisas de YouTube, curte, compartilha, avisa para os colegas, né, e fica seguindo aí, que daqui a pouco, né, sempre que possível eu vou fazer videozinhos novos, né, desses assuntos, e também de acordo com o que vocês pedirem, né, de repente eu monto aí, faço até um videozinho mais curtinho para explicar coisas mais específicas, né, não necessariamente uma prova gigantesca como essa. Um grande abraço, tchau, tchau, fui!